Olá, mulheres que fazem acontecer. É com grande alegria que eu venho aqui hoje para falar um pouco para vocês a respeito de inteligência emocional e ressignificação. Eu fiquei com a grande responsabilidade de abrir essa semana da psicologia, onde vamos ter profissionais incríveis com conteúdos incríveis para vocês. Então eu espero de coração que vocês gostem, porque está sendo tudo preparado com muito carinho. Então hoje, para que a nossa apresentação fique mais didática, eu vou iniciar fazendo um panorama geral das emoções. Logo em seguida eu vou falar sobre inteligência emocional propriamente dita e vou finalizar esse momento falando a respeito de ressignificação. Vamos lá? Alegria, tristeza, medo, raiva são alguns dos exemplos de emoções, dentre várias outras que podemos sentir. Tendemos às vezes a classificá-las, boas ou más, agradáveis ou desagradáveis, úteis e inúteis. Porém, todas as emoções nos são úteis à sua maneira, mesmo aquelas que nos causam desconforto. Sendo assim, não são as emoções em si que são negativas, mas a maneira como reagiremos a elas. Tudo que nós vemos e ouvimos sob forte impacto emocional ou repetidas vezes irá formar as nossas crenças. Todos nós temos um sistema de crenças. As crenças são as lentes pelas quais nós vemos o mundo e as pessoas à nossa volta e também como enxergamos a nós mesmos. Então, se eu tenho uma emoção que eu entendo como desagradável e eu não consigo lidar com ela de maneira adequada e ela acontece repetidas vezes, eu vou criar uma crença disfuncional a partir dessa emoção. E isso pode distorcer a minha realidade, entende? Pois, na verdade, não são as situações em si problemáticas, e sim a maneira como nós a enxergamos a partir dos nossos pensamentos e as nossas crenças. Pessoas inteligentes emocionalmente provavelmente terão um sistema de crenças mais funcional. Faz sentido para você? Mas afinal de contas, o que é ser emocionalmente inteligente? A inteligência emocional é a capacidade que temos de reconhecer e lidar com as nossas emoções, reconhecer e lidar com as emoções dos outros e nos automotivar. Essa definição é do psicólogo Daniel Goleman, que começou seus estudos sobre a inteligência emocional há muitos anos atrás. E na década de 90 ele lançou um livro que se chama também Inteligência Emocional e até hoje é um best-seller mundial. Então, nesse livro ele fala que nós temos duas mentes, a mente emocional e a mente racional. A mente emocional é rápida. Vocês já viram aquelas pessoas que nós dizemos que são pavios curtos? Pois é, elas geralmente agem no calor da emoção. Elas respondem imediatamente a uma situação. Então não tem muito tempo de pensar, é mais no impulso. E muitas vezes acontece que essas pessoas se arrependem do que falaram ou do que fizeram. Por outro lado, as pessoas que usam a mente racional, elas contam até 10. Quem já ouviu essa expressão? Conta até 10. Porque aí a emoção vai se dissipando e dá lugar à razão, para que possamos pensar um pouco melhor antes de tomar alguma decisão. Agora eu quero voltar um pouquinho nessa definição e falar a respeito de cada um desses pontos que o Goleman definiu como 5 pilares da inteligência emocional.
O primeiro deles é o autoconhecimento emocional. Você consegue reconhecer em si as emoções? Você entende quando está sentindo alguma coisa? Se você tem dificuldade em nomear essas emoções, adote um caderninho, um bloquinho para fazer uma anotação. Eu sempre sugiro isso para os meus pacientes no dia a dia. E aí você pode fazer da maneira que você achar melhor. Ou você anda com ele e faz a anotação na hora, ou você faz uma reflexão no final do dia e anota tudo que se passou com você, tudo que você sentiu ao longo do dia. É um primeiro passo para você começar a se reconhecer emocionalmente. A partir daí, nós vamos para o segundo ponto. Reconhecendo as emoções, como você lida com elas? Como você faz a autogestão das suas emoções? Ou seja, autogerir meus sentimentos quer dizer que eu vou controlar meus sentimentos. Controlar não é reprimir, tá? Controlar é uma habilidade de saber lidar com eles, adequando a situação de maneira consciente. Portanto, controle emocional envolve entender o que eu estou sentindo, acolher esse sentimento e então decidir o que fazer a partir dele. Em seguida, reconhecer e lidar com o sentimento do outro. A empatia, né? Quem aí consegue praticar a empatia? O se colocar no lugar do outro, entender o que ele está sentindo de maneira genuína. E acolher esse sentimento do outro sem julgar. Você consegue se relacionar bem com as pessoas? Com gentileza, com empatia? Gentileza gera gentileza, vocês já ouviram essa expressão? Então, às vezes, com um simples bom dia, com um sorriso no rosto, você consegue mudar o dia de alguém. Já pensou nisso? Você já praticou essa ação? Finalmente, a automotivação, que é a habilidade de nos impulsionar para uma realização pessoal. Como que você reage diante das suas realizações, dos seus objetivos pessoais? Você fica com medo e deixa o medo te paralisar? Ou você vai com medo mesmo? Isso é ser inteligente emocionalmente. É você conseguir observar o lado positivo das emoções, mesmo que elas sejam desagradáveis a você. Então, se o medo te paralisa, você está usando o lado negativo do medo. Você fica reclamando das coisas que acontecem no seu caminho que não estavam previstas, ou você consegue dar a volta por cima, mesmo com essas dificuldades? Como que você lida com as dificuldades que te aparecem? Então, as pessoas que são inteligentes emocionalmente, elas vão conseguir lidar com essas dificuldades de uma maneira funcional. Elas vão fazer dos desafios pontes para a sua vitória. Goleman também fez os seus estudos relacionando a inteligência emocional à inteligência cognitiva. E ele concluiu que pessoas que são emocionalmente inteligentes podem ter sucesso na vida tanto quanto as que têm uma inteligência uma inteligência cognitiva mais elevada. Eu vou falar de uma maneira mais prática isso. Imagina uma turma de adolescentes. Vamos pensar no ensino médio. Então tem aqueles meninos que se destacam pelas notas, né, que vamos pensar que eles tenham um QI, um coeficiente de inteligência um pouco mais elevado, e tem aquela turminha da sala que são aqueles adolescentes que têm uma facilidade de se relacionar com os colegas, que se dão bem com todo mundo, que todo mundo gosta, mas nem sempre eles têm as notas mais elevadas da turma.
Então, esses meninos que são os populares, os gente boa da turma, eles podem no futuro ter sucesso na vida tanto quanto aqueles que têm um QI elevado, pois eles têm um quociente emocional elevado e eles podem sim alcançar grandes coisas na vida, tanto quanto os que são mais inteligentes. Ser inteligente emocionalmente extrapola o campo do emocional. Pesquisas apontam que pessoas inteligentes emocionalmente têm mais chances de terem boa saúde, viverem mais tempo e terem relações sociais mais enriquecedoras. Outros estudos apontam também o maior índice de ataques cardíacos em pessoas que viveram sucessivos ataques de raiva mal solucionados durante a vida, ou seja, pessoas que não eram inteligentes emocionalmente e não fizeram uso positivo dessa raiva. Mas se você, ouvindo a minha fala, está se reconhecendo como uma pessoa que não seja inteligente emocionalmente, não se desespere, nem tudo está perdido. Eu tenho uma boa notícia para vocês. A inteligência emocional é uma habilidade que pode ser aprendida. Ninguém nasce inteligente emocionalmente. Então, é possível você se tornar, sim, uma pessoa que faça melhor uso das suas emoções. Hoje em dia existem vários livros muito bacanas que podem te ajudar nessa função, além também de sites, outros materiais pela internet mesmo. E caso essas emoções estejam em um nível mais patológico, você pode procurar uma ajuda profissional, porque um psicólogo pode te ajudar realmente a lidar melhor com essas emoções. Mas não menos importante, vou falar um pouquinho a respeito de ressignificação. Você já ouviu essa palavra alguma vez? O que quer dizer ressignificação? Ressignificar, ou seja, dar um novo significado, um novo sentido a alguma pessoa ou alguma situação. O que isso quer dizer e qual a importância disso para a minha vida? Ressignificar uma situação ou uma pessoa quer dizer que nós tiramos a carga negativa de afeto que isso me impunha e nós enxergamos de uma maneira diferente. Vocês, muito do que a gente está vivendo hoje em dia, nós estamos precisando ressignificar a nossa vida. Vocês concordam? A gente começou o ano de 2020 cheio de planos, cheio de sonhos, de objetivos e de repente nos vimos no meio de uma pandemia. Foi preciso parar tudo. E aí? Como é que vai ser agora? Como que eu vou fazer? E isso gerou em muitas pessoas medo, gerou angústia, gerou tristeza. Porém, com o tempo, nós estamos conseguindo ressignificar essa pandemia, nos reinventar, fazer de um modo diferente. E aquela carga negativa lá do início, quando a gente ainda não estava entendendo direito o que estava acontecendo, ficou no passado. Nós conseguimos entender e agir de uma forma diferente. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer imensamente o convite da Paula, a iniciativa dela de fazer essa semana de psicologia, uma iniciativa muito legal. E eu quero me colocar à disposição de vocês que estão assistindo. Se tiverem alguma dúvida, quiserem esclarecer alguma questão, às vezes não entendeu direito algum ponto, fique à vontade, pode me chamar no WhatsApp e eu vou ter o maior prazer em atender cada um de vocês. Um abraço e muito obrigada!